Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pós Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Hoje aqui estamos falando de mais um disco aqui. Está completando aniversário nesse ano de 2006, né? 50 anos no caso, como ele até revelou até no episódio anterior até. Então, fala aí, Grayson, como que agora está sendo falado desse disco? Porque antes você falou dessa banda, mas era um disco que você nem achava tão grande coisa. Agora é um disco que você ama, né? Fala galera, tudo bom? Então, cara, hoje não. Hoje a gente ergueu a régua, né? Se eu tinha começado falando de alguma coisa ali bem mais ou menos, hoje é esse cara aqui. E é outra pegada, é outra relação. Foi o meu primeiro disco do Kiss, minha porta de entrada. A primeira música do Kiss que eu ouvi também faz parte desse disco, então aqui a gente tá falando de coração, né? Falando de coisa boa, e quem pode dizer que talvez seja até o ápice do Kiss, né? Será? Eu tenho um problema sério com o top 3 do Kiss, porque o meu top 3, o primeiro lugar, ele varia muito. Tem dois discos aí que brigam no meu coração para ser o primeiro. Então agora apresento aqui para novamente participando do cara mais polêmico desse canal, o cara que quer mais causar opiniões impopulares que nem um dos ele maiores acredita. participantes do ano passado, né? Exatamente. Retrospectiva, foi um dos caras que mais apareceu aí ano passado. Pois é. Então, e o prêmio também de o cara que é mais polêmico, que quer fazer, enfim, mas ele não acredita nisso, tá, pessoal? Já quero deixar claro, tá? Polêmicas, sabe aquela figurinha? Nem você acreditar nisso? É isso. Então, se apresente aí o Rodrigo Bueno novamente participando, agora falando de coisa boa agora, novamente. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gleidson. É um prazer estar retornando aqui ao podcast de vocês para avaliar aquele que talvez seja o ápice, pelo menos a nível de crítica, de uma das bandas mais reconhecidas aí da história do rock, e uma banda que nós três temos em altíssima estima também, né? E falar desse disco aí é uma tarefa até simples, porque é muita música boa, é quase uma coletânea aí de grandes sucessos. Já vou soltar uma de cara pra você. Top 1 do Kiss? Cara, pra mim é o segundo, porque eu gosto demais do Revenge. O Revenge, pra mim, ele é diferenciado. Em especial pelo momento que ele saiu, que foi o último suspiro ali do hard rock, antes do grunge tomar conta e acabar varrendo todo mundo pra debaixo do tapete. Ele foi ali o último suspiro ali em 92. Pra mim o Revenge é o melhor, assim, mas o Destroyer vem bem perto mesmo. A única diferença é que eu não tenho gravado isso, mas o Destroyer e o Revenge, pra mim, eles estão sempre brigando pelo primeiro lugar. E aí eu tenho o Creatures como terceira posição. São essas três sempre. O terceiro pra mim vai variar ali entre o primeiro e o Love Gun, assim. Fico na dúvida entre os dois ali pro terceiro lugar. Pra mim, Creatures, Revenge e Love Gun. No top 3. Então o Love Gun fica acima do Destroy, na minha opinião. Isso até é um disco um pouco parecido, um pouquinho, né, em certas coisas, apesar da produção ser diferente até, de certa forma. Só é uma mistura do Rock and Over com um pouco do Destroy ali, né? Tem até a castanhola, assim, do disco. Mas o curioso é que, por exemplo, o Rodrigo deve lembrar que fizemos um vídeo ranqueando por nota do Kiss, e quem ficou na nota 10, Destroyer. Eu não queria colocar, mas tá errado. Convencido, pelo menos. Não tá errado não tá. Errado não tá, mas tem outros que eu botaria na nota 10, alguns. Então, mas vamos fazer. Mas, para não ficar nessa discussão toda, já pergunto então para você, Rodrigo, aí, começando aqui, qual a sua relação com o Kiss e com esse disquinho aqui?
Cara, a minha relação com o Kiss vem de muito tempo já, de quando, uns 2 anos ali, depois que eu comecei a aprender a tocar guitarra ali, em 2008. Aí em 2010, meu tio comprou pra mim o terceiro disco, o Dressed to Kill. Aí eu comecei a ouvir e gostei muito da banda, e depois eu fui ouvir o resto, fui correr atrás do resto. Só que o Destroyer, ele é diferente. Ele mostra uma maturidade, uma evolução de som da banda que é um disco muito acima do que os três anteriores do Kiss foram, assim. Apesar do primeiro ter muitos clássicos que a banda tocou quase a carreira inteira, ele foi um disco meio assim, o primeiro disco, você tá ainda tentando definir o que você é musicalmente, né? Definir o som da banda mesmo. Eles fizeram um bom primeiro disco, mas tem uns problemas de gravação ali. Você tem algumas faixas, tipo Juice, por exemplo, que não captou exatamente o que era a música. Então tem esses problemas no primeiro disco. O Destroyer não, cara. O Destroyer já é uma banda em plena forma. É uma banda que já sabia o que queria fazer, já sabia a qualidade do som que eles poderiam alcançar. Chamaram um produtor que é fantástico, um dos melhores de todos os tempos. E aí o resultado foi isso aí, cara. Foi uma obra-prima, realmente. E talvez um único disco do Kiss, assim, que você fale, pô, eu vou indicar para alguém que não conhece o Kiss ouvir o Kiss. Eu vou indicar qual disco? Você vai indicar é o Destroyer mesmo. Que ali é o Kiss, assim, no topo do seu jogo, assim. Se você não for pegar o Alive, né, pra mostrar como o potencial da banda, acho que como disco de estúdio, o Destroyer é a chave, né? É o cartão de visitas, é a melhor porta de entrada para qualquer iniciante em Kiss, com certeza é o Destroyer. Aí, então, já fala aí, então, dessa sua relação com esse disco aí, questão. Bom, como eu já comentei algumas vezes, né, eu conheci o Kiss pelo clipe de Shout It Out Loud, da Reunion Tour, né, lá do show do Tiger Stadium, e foi o momento em que eu pirei na banda, com aqueles 4 caras com o rosto pintado, pirotecnia e tudo mais, e eu nunca tinha visto, então me chamou muita atenção na época. E aí a tendência é, logo em seguida, se você não conheceu por primeiro, a próxima música que você vai conhecer é Rock and Roll All Night, né? E por conta disso, a primeira coisa que eu fui buscar foi um disco que tivesse essas duas músicas, né? E logo de cara eu não encontrei nenhum, né? Mas a primeira oportunidade que eu tive de comprar acabou sendo o Destroyer, então foi meu primeiro disco do Kiss, o Destroyer. Comprei ele em CD na época, fui adquirir o vinil bem depois. Tanto que o CD que eu tenho não é o primeiro lançamento, né? Então ele não tem aquela contracapa com o fundo igual da capa original, né? Mas assim, é bem esse mesmo. E aí eu comecei a curtir pra caramba e eu vi muito esse CD na época, porque era o único que eu tinha da banda. E não era tão fácil ter acesso às músicas como hoje, né? Que você joga na internet, joga no streaming ali e escuta. Então, fui aos pouquinhos conhecendo, fui curtindo cada vez mais, tanto que no Faixa a Faixa eu vou acabar comentando de músicas que vocês vão, talvez, falar mal e eu vou abraçar ela com carinho e falar assim, isso aqui é maravilhoso, porque esse disco todo é maravilhoso, não tenho o que dizer, né? E, cara, foi daqui que eu fui conhecendo o restante. Foi daqui que eu pulei depois pro Creatures of the Night, pro Double Platinum, que foi a sequência dos CDs que eu tive do Kiss. E aí, aos pouquinhos, fui buscando a discografia toda. E até hoje, eu considero como, se não o melhor, um dos melhores discos da banda. Então, a minha relação, obviamente, foi muitos anos, e anos, 30 anos depois, né? Obviamente. Aí,
Foi um dos primeiros que eu tive do Kiss, junto com o Love Gun, o Dynasty, o Dress to Kill, o Hotter Than Hell e o Preachers. Eram os discos que eu tinha em casa, e aí o Destroy também, né? Eu tinha esse disco, só que aí eu ouvi ele, não lembro de ter ouvido ele pela primeira vez, assim, muito de cara, assim. O primeiro foi o Love Gun que eu ouvi, então, assim, demorou um pouco, talvez, mas, assim, não é um dos meus favoritos, mas que eu ouvi demais, obviamente, né? É bom, não ouvi tanto esse disco, assim. Mas, assim, se eu fizesse uma lista de top 5, talvez ele não entra no meu top 5. Mas no top 10, acho que até dá pra caber, top 7, não sei. Mas, enfim. Mas... Quem que é o polêmico mesmo? Ela, Quem que é o polêmico mesmo? eu fico na dúvida. Assim, tudo é possível. Mas, sei lá. Quantas pessoas no mundo conseguem deixar o Kiss fora do top 5? Desculpa, o Destroyer fora do top 5? Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Mas nunca foi pra ter graça. Eu já vou falar um pouco da ficha técnica aqui do disco. Destroy é o 4º álbum de estúdio da banda, lançado em 15 de março de 1976 pela Casa Blanca Records, gravado entre 3 a 5 de setembro de 1975 no Electric Lane Studios e 4 de janeiro até 5 de fevereiro de 1976 no Rackham Plains, produzido por Bob Ezrin, que produziu Alice Cooper, produziu Pink Floyd, entre outras, né, artistas por aí. O primeiro single do disco foi Shout It Out Loud, lançado em 1º de março de 76, que é antes do disco sair. Depois, Flaming Youth, lançado em 30 de abril de 76. Detroit Rock City, lançado em 28 de julho de 1976. E Beth, lançado por último. Mas aí Beth tem um que ele lança, né? Porque, pra quem provavelmente, quando ele vai falar melhor aqui, ela era lá do beat de Detroit, então foi lançada como single devido ao sucesso que ela alcançou, né? Por isso. Mas, falando até o que houve antes desse disco, o que estava numa dificuldade enorme, porque eles tinham lançado 3 discos e nenhum deles conseguiu vender o que a banda esperava. Então a gravadora, que já estava numa quase uma falência até, olha, vamos lançar um disco ao vivo. Aí lançou, pra mim, e também por isso, o melhor disco ao vivo que se tem, né? O Alive, né? 75, aqui captou o som da banda ao vivo, que realmente que tinha, né? Que os discos não vendiam tanto, mas os shows eram muito cheios, e além de que eram versões definitivas. Mas aí, depois desse sucesso do Alive, aí eles já começaram a pensar já no disco que vai vir depois, né? Então, eles assinaram um contrato com a Casa Blanca no final de 75, e aí era para 2 discos, né? E era até bem comum também, que vai lembrar que era muito comum você lançar 2 discos por ano, tá? Naquela época. Até 77 era o que era era 2 discos por ano. Depois de 78 você teve os 4 discos, mas aí depois foi só um disco por ano e tal. E aí eles chamaram o Bob Ezrin, né? Porque a banda ela sentiu que era uma pessoa certa para ajudar a levar o som deles ao máximo possível, ainda manter o sucesso comercial que eles estavam vendo do Alive, né? Só que aí eles tiveram a grande surpresa, que eles deram várias músicas pro Bob Ezrin, e o Bob Ezrin simplesmente rejeitou a maioria. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Só aceitou mais ou menos umas 3 músicas ali do que eles entregaram, né? Que foi God of Thunder, Detroit Rock City. E teve uma outra que foi Mad Dog, que depois foi retrabalhada, depois que, né, virou uma parte basicamente de ser bem Flaming Youth, né? E o próprio Bob Ezrin era um cara que era basicamente um professor. Ele estava ensinando teoria musical para os 4 integrantes, que o próprio Peter e o Ace ficaram muito incomodados, né, um pouco com essa atitude dele, que é até curioso que o Paul Stanley, acho que ele fala no Extreme Close-Up que a gente fala muito sobre sexo e no Destroy já amadureceu, sendo que aí depois eles mudaram para adolescência no Rock and Roll, então não dá para entender nada, né? Na verdade, tem um porquê, né? Se você for analisar, tem um porquê. Você vende 3 discos de estúdio
que soam mais ou menos, bem mais ou menos em relação ao que a banda era de fato, né? E aí, para não perder contrato, para não perder dinheiro, para poder catapultar a banda, eles vão lá e gravam uma live para mostrar a força que eles tinham ao vivo. O que você precisa fazer quando volta para o estúdio? Trazer um disco que seja forte, que consiga surfar na onda do disco anterior, que foi o Alive. Então não adianta querer fazer mais do mesmo, precisa mudar. E aí não precisa mudar, coloca-se elementos diferentes. Aí você coloca um coral, você coloca um piano, você coloca outras coisas que não tinham antes, tira aqueles sons simples que eles faziam, né? Mostram que eles evoluíram como músicos, e aí tem o dedo do Bob Ezrin nisso, né? Para você poder falar assim, ó, aquela banda que vocês achavam que no estúdio não funcionava, ela funciona. Tá aqui um disco muito bem trabalhado, com músicas muito bem tocadas, que realmente soa diferente de tudo que era antes. Como eles alcançaram o objetivo com o Destroyer, bom, agora a gente já provou quem nós somos, vamos voltar ao que a gente estava fazendo, tira um pouco o peso de ter que se provar para o público, e aí o disco seguinte ele já vem um pouco mais simples novamente. Exatamente. Aí, além de que também esse disco é o primeiro disco de muitos também que tem músicos no lugar dos membros da banda, né? Que no caso tem, né? Porque o último tinha sido Dress to Kill, e só foi ter isso novamente com os 4 tocando mesmo lá no Sonic Boom. Mas vamos combinar também que isso aí não deixa de ser uma prática um tanto quanto padrão na indústria, né? Se você pegar lá o melhor disco do Alice Cooper, é basicamente uma banda all-star que toca pra ele, e ele canta. Basicamente é isso. Se você pegar o melhor disco do Aerosmith, tem a maioria das composições tem um terceiro compositor. O AC/DC, o produtor também, no grande disco deles, o produtor também interferiu pra caramba. Demorou 6 meses pra gravar uma música, porque mandou importar um sino que tinha que chegar na praia do estúdio que eles estavam gravando, e ficou 4 meses pra gravar uma música. Então, assim, as coisas que aconteceram no Destroyer não é só com o Kiss, né? É uma prática um tanto quanto padrão na indústria. A questão é que, como o disco deu muito certo, aí começa aquele negócio, né? Como deu muito certo, o pessoal vai em busca de alguma coisa para tentar descredibilizar o negócio, né? Uhum. Igual falam, é a mesma coisa, o disco é do Bob Ezrin com Kiss de banda de apoio. É a mesma coisa de você falar que o Back in Black não é um disco do AC/DC, é um disco do Mutt Lange. É a mesma coisa. Mas, porque o Mutt Lange interferiu em todo o processo criativo para fazer o melhor disco da carreira dos caras. A mesma coisa. Daria para colocar o Black Album do Metallica nessa conversa também. Também. Mas aí o Black Album é outra questão. Aí o Black Album também tem outra questão. O Dr. Phil. Mas é o se refazer de novo. Então, assim. E além do que o Gleidson comentou, de ter que mostrar ali, falou, fez o disco ao vivo, calou a boca de uma parcela da galera, tem que fazer um puta disco de estúdio para calar a boca da outra parcela da galera. Tem a questão também que na época do Destroyer estava fazendo muito sucesso o rock progressivo, que tinha outros instrumentos, que tinha mais variações. É o produtor do The Wall, do Pink Floyd, né? Então, assim, tinha um motivo ali para eles fazerem um disco mais adulto, vamos colocar assim. Se o Kiss antes era uma banda adolescente, é uma banda que ficou adulta, atingiu maturidade sonora no Destroyer. Não é à toa que os próprios membros evoluíram também. Também. Então, assim, é um trabalho que você tem que tirar o chapéu pros caras. Entendeu? Porque, cara, mudar a identidade da banda não é um negócio fácil. O Bruce Dickinson já falou, se eu tivesse contratado o produtor que o Metallica contratou para fazer o Black Album, a gente tinha demitido ele com um dia. Porque a gente não ia aceitar as interferências.
entendeu? No processo de gravação também do Hysteria, do Def Leppard, o Mutt Lange gravou nota por nota das guitarras. Você tem ideia do que é gravar nota por nota de 12 músicas? Por isso que o processo de gravação do disco levou 6, 7 anos. Mas também, de novo, é o melhor disco da carreira dos caras. Os caras nunca fizeram nada sequer próximo do nível daquele disco. Então, assim, quase. você tem uma escolha enquanto banda. Você tem uma escolha enquanto banda. Você quer um produtor que vai falar amém porque o dono da banda quiser? Um abraço pro Steve Harris aqui, que estragou o Iron Maiden nos últimos lançamentos, né? Deixar um abraço pro Steve Harris. Ou você vai ter um produtor que vai falar, amigo, daqui não passa. São escolhas. São escolhas. E você abre caminhos, né? Você abre caminhos, porque você jamais teria, por exemplo, depois do Destroyer, o Peter Criss gravando Hard Luck Woman. É porque teve uma música como Best que deu certo. Você não teria o Ace Frehley de repente se arriscando a fazer Shock Me sem ele ter certeza de que ele tinha capacidade para fazer aquilo, porque até então ele não se sentia confiante para poder cantar. Mas provavelmente o processo de gravação do Destroyer fez com que ele aprendesse algumas outras técnicas para que ele se soltasse para cantar, porque ele foi um dos que mais apanhou, né, do Bob Ezrin na gravação, justamente por isso. Então você começa a criar coisas que talvez não dê resultado no momento, mas eles vão trazer resultados futuros que, como a onda já passou, você não associa, né? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que de repente o ego deles inflou e aí cada um quer fazer o seu álbum solo? Tá muito ligado ao que aconteceu para trás também, né? Tem um monte dessas coisas que influenciam no final. É porque virou uma banda maqueteira também, né? Virou uma máquina. Sempre foram, né? Sempre foram. Sempre foram. O pensamento desde o início foi esse. Assim, a partir do Destroy pra frente, até aí vem quadrinho da Marvel, vem roupa de cama, caixão, camisinha. Na verdade, se você pegar, desde o início já tinha. Qual que é a questão? Cresceu o suficiente para poder dizer assim, agora a gente tem, agora todo mundo vai aceitar as nossas ideias, porque agora a gente tem nome para bancar isso. E essa é outra crítica que é feita também ao Kiss, que é um tanto quanto hipócrita, né? Todas as bandas queriam ser o fenômeno de marketing que é o Kiss. Os caras não precisam estar fazendo show, não precisam estar lançando disco, e eles estão vendendo camisa, estão vendendo boneco, estão vendendo tudo que você puder imaginar. Todas as bandas queriam isso. Agora as bandas que não conseguem, por inúmeras razões, aí ficam falando, o Kiss se vendeu, o Kiss não sei o quê, né? A questão é o seguinte, igual o Iron Maiden também. O Iron Maiden é um puta fenômeno de marketing. O Iron Maiden, e olha que eu sou fã de Iron Maiden, mas se eles não tivessem transformado aquele robozinho deles lá, aquele mascote deles lá num fenômeno de marketing, o Iron Maiden, eu conheço gente que vai em show de Iron Maiden pra ver o Ed. Não é por causa do som da banda. Vai ver o Ed. Por quê? Porque o boneco é carismático. Que cada hora o boneco tá com uma roupa diferente. Hora ele é um alienígena, hora ele é um mosqueteiro, hora ele é um soldado na guerra. Então, assim, fala esse negócio de que as bandas se venderam, depois do sucesso elas nunca mais foram as mesmas. É um negócio bem assim... Sendo que a ideia de início era sempre assim, né? E outra, né? Depois que você faz sucesso, não tem como ser a mesma coisa de antes. Até porque o público não vai deixar. Você não pode mais andar na rua à vontade, você não pode mais fazer o que você fazia antes. Então o processo muda, né? E se vender, todo mundo quer se vender. Ninguém faz, por mais que diga, eu gosto, eu faço pelo amor à música. Você quer vender disco, você quer vender camiseta, você quer ser convidado para participar de outras ações. Então não tem como ser diferente. Aí, até falando da crítica e recepção do disco, ele vendeu bem após o lançamento dele e recebeu um certificado de ouro em 22 de abril. Né? O Paul Stanley, segundo ele, fala que o álbum vendeu inicialmente
850 mil cópias nos Estados Unidos, bem mais do que qualquer um dos outros 3 primeiros. Né? E realmente é uma coisa verídica. E depois eles atingiu a 11ª posição na parada de álbuns da Billboard 200, em 15 de março. Foi um álbum que vendeu bem, obviamente. Pra caramba, assim, e até considerado com muitas críticas até como um grande álbum do Kiss mesmo, principal, assim, né, da banda. Algumas estações de rádio que acabou tocando lá do B de Detroit, ou seja, BF, aí, né, meu amigo, aí ferrou, aí o Detroit foi relançado como 4º single e alcançou em 7º lugar na parada Billboard Hot 100 em 25 de setembro. E foi a primeira música do grupo a entrar no top 10 nos Estados Unidos e reacendeu as vendas do álbum. E se tornou, em 11 de novembro de 76, como o primeiro álbum da banda a ser certificado como platina. E depois foi recertificado como platina dupla em 9 de setembro de 2011. E é o álbum mais vendido da banda na era pós-1991 da SoundScan, vendendo 726 mil cópias nos Estados Unidos de 1991 até 4 de março de 2012. Em 1999, a revista Kerrang listou o álbum em 36º lugar entre os 100 maiores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Aí depois você teve vários relançamentos, como o Destroyer Resurrect, que até tá aí atrás do Gleason, por aí, né? Que tem essa capa que originalmente é a capa que o Ken Kelly, né, fez, que era essa capa que eles estavam com a roupa do Alive, com uma cidade pegando fogo ali atrás e tal, que a gravadora achou meio imprópria, não gostou muito, aí eles tiveram que mudar tanto as roupas, no caso, né? Que no caso mudaram as roupas e também o fundo que ficou meio que tipo eles em cima de uma montanha, né? Então, se analisar uma pose, que é quase a mesma pose, só que difere também o fundo, né? E também tem uma remixagem também que eles fizeram também. E até um solo original da Sweet Pain, do Ace Frehley, que não é nada demais, tá, gente? É a mesma solo de guitarra. Pouca coisa. Não tem muita diferença que eles fizeram. Mas... E aí eles botaram como um bônus até a versão original do disco, enfim. Né? Eles mudaram, fizeram algumas alterações, tipo, alterando Down 95 para Dune 95, na Salt Rock City, que tem um pouco disso. E assim, né, não é muito o que dizer. Depois teve uma versão deluxe, que é de 45 anos, que aí vem um monte de demo, vem um monte de coisa, que aí eu acho até mais interessante, né, porque trouxe mais coisas, que é dessa leva que eles estavam lançando de box, teve o Preacher, teve o Alive, que é até interessante, mas assim, não é nada mais além de que, olha, vamos lançar mais uma coisa, né, já que tá comemorando, fazendo aniversário, vamos lá, o disco vai vender provavelmente mais, é isso. Aqui é o se vender, aqui é o marqueteiro, aqui é tentar ganhar dinheiro em cima daquilo que já aconteceu, né, porque você sai de um disco que vendeu muito, depois você faz uma nova versão, que é o Resurrect, né, para ganhar mais um pouco de dinheiro, e aí nos 45 anos você fala assim, vamos fazer uma super versão aqui para vocês terem acesso às demos, acesso a isso e aquilo, músicas que não entraram, versões diferentes do que saiu no disco, e se preparem que logo mais vem outra, né? A ideia do título do disco até é meio curiosa, que vem do gerente de negócios da banda, que era o Howard Marks, que, inclusive, quem não sabe quem é Howard Marks, o clipe da I Love You Loud, ele é aquele pai que tá ali com a família lá do moleque assistindo o clipe na TV. Né? Pra quem não sabe, ele tá lá e também apresenta o Exposed. Ficou com isso com um bom tempo e tal. E o Gene conta que ele falou que o filho dele estava ouvindo uma conversa que eles estavam decidindo o nome do disco, aí a criança falou, aqui tá o Destroyer. Aí os caras gostaram e ponto. Aí o Gene diz, aí eu sei, né? Porque o Gene também, aí o Gene às vezes é um enganador do caramba, como ele é, né? Mas diz que o disco teria um nome de Dynasty. E depois virou o nome do disco 79, né? Então, eu vou dizer que ficou melhor que esse nome de Destroy, porque Dynasty, esse disco não tem cara, eu vou dizer. Com essa capa não tem cara de Dynasty. Sei lá, cara.
Acho que foi melhor Destroyer como opção. Hoje é difícil você pensar no Destroyer com outro nome que não seja Destroyer. Dynasty, qualquer outra coisa, não sei. Hoje eu não consigo pensar nesse disco com outro nome. Então, aí falando da formação aqui do disco, Paul Stanley, vocais de guitarra base, Gene Simmons, vocais e baixo, Ace Frehley, guitarra e backing vocals, Peter Criss, vocais e bateria, e tem a participação do Dick Wagner, que era guitarrista do Alice Cooper, Flaming Youth e o solo de Sweet Pain, e também ele faz o violão de Beth e Great Expectations também. Mas eu pergunto para vocês dois, qual é que se destaca mais dos quatro? Eu vou dizer o seguinte, assim, os quatro estão muito bons nesse disco. O Paul e o Gene, principalmente o Paul Stanley, evoluiu muito até. O Paul, ele até fala que acho que ele falou isso uma vez, que ele pensava o que o Bob Ezrin queria, e ele meio que entregava o que o Bob Ezrin queria, nesse caso. E tanto que o vocal do Paul Stanley é outro cara. É um outro tipo de vocal que, assim, você pega o Dressing to Kill pro Destroy, é uma evolução muito grande vocalmente falando. Depois só foi evoluindo pra caramba, né? E o Gene, principalmente, nesse caso também. E assim, então a banda toda realmente, aí o Bob Ezrin fez, é isso que, como a gente estava falando antes, o produtor que fez diferença, né? Não é o que nem, como por exemplo, várias bandas, por exemplo, que tem um produtor, mas na verdade o cara não faz muita coisa, não faz muito o que fazer, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, por isso. Então, novamente, um abraço pro Steve Harris aí, que fica mandando o produtor. Mas aí o Steve Harris só chama que foi alguém muito maior do que ele para convidar. Entendeu? Por isso. Essa questão. Mas aí eu já pergunto, começa aí você, Rodrigo, sobre isso aí. Cara, honestamente, eu nunca parei pra pensar, assim, que, qual deles que tá melhor no disco, assim. Eu acho que tava todo mundo no seu prime ali, entendeu? Foi tipo Real Madrid em 2014, entendeu? Você tinha Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo voando, e é isso aí. Os caras estavam no auge e entregaram o que o auge deles permitia, entendeu? E é isso. Eu nunca parei pra pensar assim, quem tá melhor, quem tá pior. Honestamente, não sei te responder essa pergunta, pra ser bem sincero. Eu diria assim, eu acho que o que o Rodrigo falou é bem a realidade, né? Tá todo mundo ali muito bem. E se a gente for olhar, cada um deles se destaca em algum momento do disco. Em alguma música, em alguma coisinha ali, algum elemento que eles colocam, eu acho que você vai ter brilho de todo mundo nesse disco. E aí, por isso, eu acredito que o grande destaque mesmo é o Bob Ezrin, porque foi ele que fez o conjunto todo funcionar. Porque se tivesse deixado na mão de outro, né, os produtores anteriores, ou se tivesse deixado na mão da própria banda para fazer isso, eles não teriam conseguido fazer o que fizeram. Não existiria Destroy, essa é a verdade. Nem existiria Destroy como a gente conhece. Talvez existisse o Dynasty, né? Mas o original, né? Não, o original que eles queriam colocar. O original. A ideia original não o disco que saiu depois, mas a ideia inicial que o disco seria chamado de Dynasty, né? Seria uma coisa muito aquém do que foi. Certamente seria muito aquém. Porque você vê a diferença do próprio Bob com o Ed Kramer já no disco seguinte. Você percebe muito bem. Você percebe muito bem a diferença de divisões ali dos dois, enfim, que não eram. Com o Ed Kramer não era um trabalho gigantesco que se tinha. Entendeu? Eu acho que o Ed Kramer tinha que ter sido o produtor dos 2 primeiros discos. Mas aí isso teria funcionado muito melhor, porque aí ele vir no Rock and Roll Over não funcionou para ele fazer o som que precisava ser feito. Eu creio que se o primeiro disco fosse com o Bob Ezrin, era papo de falar melhor disco de estreia da história do rock. Com o Bob Ezrin. Com o nível de trabalho e produção do Destroyer. Sim. Mas aí eu acho que... Pela qualidade das músicas ali, porque Juice não ia ter solo fora de compasso,
por exemplo. Black Diamond não ia ter aquela parte final dela que é horrorosa, que é inútil, que não serve pra nada. Entendeu? Aí, ó. Então, assim, Strutter ia funcionar melhor. Então, Cold assim, Jean seria muito maior. Pense. Eu fico é. imaginando Cold Jean, que é uma puta de uma música, o quanto ela ganharia em cima disso. Provavelmente ia cortar aquela música horrorosa que é 10,000 Years também. O Bob Ezrin Não, ia 100,000 Years. É. 100,000. Só tirou uns anos. Só tirou uns anos ali da conta. Não, tirou uns anos não, você foi evoluído, né, porra? Foi a mais saída, porra. Dá na mesma. O Bob Ezrin não ia deixar a música ruim ficar. Então ele ia cortar. Eu não digo que ele cortaria, mas eu acho que ele faria uma outra coisa nessa música. É que assim, é porque pra mim não existe. É porque assim, pra mim é difícil ser o Bob Ezrin, porque aí eu quis do início, entendeu? Vamos considerar assim, não tinha cacife pra pôr um Bob Ezrin lá no começo. Não, sim, sem dúvida. Aqui a gente tá fazendo, um devaneio de fã. Tá fazendo um bom aqui. A gente idealizando o que seria. Porque assim, é outra coisa. Porque assim, se alguém me perguntar hoje qual o melhor disco de estreia da história do rock, eu vou ter 3 opções pra te falar. Vai ser o primeiro disco solo do Eric Clapton, vai ser o primeiro disco do Lynyrd Skynyrd, ou vai ser o Van Halen 1. Vai ser um desses 3 que eu vou te falar. Se você pega a qualidade da produção do Destroyer e joga nas músicas do primeiro disco, pra mim ia ser outro patamar. E aí você tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que o primeiro disco seria fenomenal. O lado ruim é que nós não teríamos o Destroyer. Exatamente. Nós não teríamos. Porque precisou do primeiro para existir o Destroyer. Na verdade, sim. Precisou ter 3 discos fracassados e um disco ao vivo para poder fazer o Destroyer existir. Exato. Por isso. Então vamos já pro faixa a faixa, então, agora. Esse disco começa, então, Detroit Rock City. É uma grande música, não tenho o que dizer. É um dos maiores clássicos. Eu diria que se você me falasse os 3 maiores hinos do Kiss, eu diria que Detroit está entre os 3. Pensa em hino, tipo Rock Roll Night, aí você pensa Detroit, aí I Love It Loud, eu colocaria como um hino. Mas aí isso aí entra. Mas aí só que assim, eu botaria talvez num top 4 ou 5 no máximo, até igual a Loud. Se a gente for esticar os top, vai chegar no top 10 de novo. De novo. Mas assim, a letra fala, obviamente, sobre o Paul, ele fala que, obviamente, a letra foi inspirada na notícia de um fã que tinha morrido num acidente de carro e estava a caminho a um show da banda aonde? Em Detroit, né? E o solo foi o Bob Ezrin que compôs ainda, sabe? Então, assim, ele fez toda a diferença na música como toda, entendeu? O solo que é icônico pra caramba, que o pessoal fala, pô, é o solo do Ace e tal, não sei o quê. O solo é a composição do Bob Ezrin, entendeu? Então, assim, eu não tenho o que dizer. Mas fala aí vocês aí que têm edição sobre Detroit Rock City. E uma coisa que eu pergunto pra vocês, rapidinho, desculpa, Rodrigo, interromper. É a melhor abertura de um disco do Kiss pra vocês? Eu diria que sim. E eu vou além. Eu acho que tirando o Scorpions com Bad Boys Running Wild, talvez seja a melhor abertura assim, geral de qualquer banda. Assim. Acho que não tem show, música que grita mais abertura de show do que Detroit Rock City depois daquela frase icônica lá do locutor You wanted the best, you got the best. A hora que começa aquele riff de guitarra com a bateria, aquilo grita a abertura de show. Pra mim, grita a abertura de show. Tanto é que pra mim, o Kiss tem uma música que eu compraria como abertura que não é Detroit Rock City, que é Love Gun. Acho que só Love Gun eu compro como abertura de show. Qualquer outra música do Kiss não tem cara de abertura de show pra mim. Pra mim, Detroit Rock City e Bad Boys Running Wild são as melhores aberturas, assim, de show, assim. Acho que as duas... Você começa o show com uma alta muito grande quando você abre com uma dessas duas aí.
Fala aí então, Gleison. Fala aí. Você tá com essa cara de Eu- discórdia. eu tô pensando aqui, porque assim, eu não vou cravar ela como melhor abertura de disco de rock, tá? Eu acho que é muito amplo. Não, a muito gente tá falando vasto da pra abertura de um pensar. disco do Kiss, não é do É, rock, né? Então, mas é porque o Rodrigo mencionou De ali, show. De show. De show. talvez, né? Abertura de show. Eu tenho, assim. Eu posso dizer que sim, mas eu vou ficar na dúvida. Porque eu tenho, assim, eu acho que Creatures abre muito bem. Eu acho que Unholy abre muito bem o Revenge. Então eu fico meio na dúvida. Mas, assim, tem a questão que eu acho que a Detroit ela acaba sendo mais épica porque ela tem todo um processo de abertura antes da música começar de fato, então ela vai criando um clima para você entrar no disco, e tem a questão de entre essas citadas ela foi a primeira, e aí normalmente a primeira causa mais impacto, né? Exatamente. Então, assim, para não ficar em cima do muro, eu vou considerar que sim. Queria acrescentar uma coisa também, que eu acho que é uma das poucas músicas do Kiss que você tem um trabalho meio britânico, assim, nas guitarras, porque o trabalho de guitarra do Paul Stanley e do Ace Frehley nessa faixa é um trabalho de guitarra que a gente acostumou a ver no Judas Priest, por exemplo, que é as chamadas guitarras gêmeas, né? E ela dá um negócio diferente na faixa, dá um negócio diferente na música. Esse modelo de trabalhar as guitarras, que não é algo muito comum no Kiss. No Kiss você tem bem dividido ali a guitarra base e guitarra solo. Mas em Detroit ela tem essa peculiaridade que eu acho que torna a música ainda melhor. Exatamente. E além de que tem todo esse início, né? Eu quero usar uma frase, se você deixar, eu quero usar uma frase que, se possível, eu vou usar em todas as músicas. Se possível, não, eu vou usar em todas as músicas. Eu adoro essa música. Tá. Vamos botar o contador. Tem que fazer o contador. Eu que sou editor, vai dar um trabalho do caramba pra botar o contador disso. Vai dar muita música até o final desse episódio. Então. Mas até aí tem a introdução do cara entrando no carro, aí você ouve o som do carro, e depois o carro, ele batendo no carro ali, né? Mostrando o que tem. E algumas pessoas de Detroit eles cortaram a introdução. Até muda a parte final. No Double Platinum a versão é diferente. No Killers também é meio diferente, um pouco. Sabe, tem outras versões em outras coletâneas que eles dão uma diferenciada. Né? Ele tá no Smash. O Smash dá também, acho que uma diferença aqui. Mas ele Smash tá a maioria das músicas da Mas assim, 70, se eu tivesse que escolher uma, é essa. É com a introdução. Porque dá um clima pro álbum, né? Porque é uma coisa que combina com... Não é um álbum conceitual, mas assim, é algo que combina. Você botando ali o início, aí depois meio que dá um crescendo ali. E aí ela tem uma outra coisa muito legal, e daí eu já vou aproveitar para puxar, que é eles emendarem com o início de King of the Nighttime. Aí que eu vou falar. King of the Nighttime World. Cara, essa música é foda pra um caramba, vou ter que dizer, tá? Que não é a autoria da banda, né? Também começa por aí também. Você vai ver outros discos que tem músicas assim. Que ela foi composta por Kim Fowley e o Mark Anthony, que depois foi reformulado pelo Paul e pelo Bob para se encaixar mais com a cara da banda. Cara, eu adoro essa música. Quando eu emendo esse início de Detroit com King of the Night, aí já é algo mágico, cara. Só que não sei disso. Eu sei que você usou a minha frase, mas eu vou repetir, tá? Eu adoro essa música. Cara, eu acho espetacular essa música, porque ela vem de uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado a ouvir. E assim, por mais que ela tenha um refrão super repetitivo para ficar grudando na tua cabeça, mas ela ela tem alguma coisa de diferente que você fala assim, putz, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, e você fica a música inteira pensando, e eu diria que é uma das melhores músicas cantadas pelo Paul Stanley. Fala aí, Rodrigo, então. Fala aí, então. Vai lá, vem a cara de...
Eu vou abrir a divergência aqui, porque não vai dar, não. Acho a bateria dela insuportável, com aquele negócio que fica tentando parecer uma bateria militar, que eu acho feio pra caramba. O refrão dela eu acho péssimo. Péssimo. Refrão sem vontade nenhuma de trabalhar, vamos colocar assim. E pra mim ela cai legal, né? Que você tá no Detroit Rock City, a hora que você vai pra essa, você fala assim, o que aconteceu, assim, né? Você tá no ápice ali, o centroavante do seu time meteu 50 gols no ano, aí no ano seguinte ele sofre uma lesão, uma ruptura no ligamento cruzado e nem entra em campo, porque pra mim é esse nível aí. Não vou cravar que é a pior do disco, porque tem uma que eu acho que é pior que ela, mas essa faixa pra mim é muito fraca. Muito. Eu vou defender essa e vou defender a outra que ele vai falar, mas tudo bem. Eu também vou tentar, pelo menos. Porque cara, eu gosto. E aí ela vai entrar, ela vai fugir depois com o solo no meio da música e eu acho que continua ali. Não, eu vou dizer assim, ela não tem, aí eu vou concordar contigo no seguinte, ela não tem o mesmo tamanho do Detroit Rock City. Ela não tá no mesmo nível. Ela não tá no mesmo nível. Ela não é hino, no caso. Mas eu acho ainda uma baita música. Então, vamos pra próxima. God of Thunder. Que a música originalmente é de Paul Stanley. Uma versão cantada que é pavorosa de ruim, né? Que não combina nada com o que você pensa até no próprio Paul, cara. O tipo de música não é a cara dele. E aí o Bob falou, olha, não, essa música tem mais a cara do Gene Simmons, onde desacelerar mais ela e tal. Aí virou o que virou com o Gene, que é a música que antes do show ele vai vomitar sangue, enfim, é a música que realmente acabou sendo mais marcante para ele, né? Cara, essa música é maravilhosa. Eu demorei para gostar dela ao vivo, até, confesso. Ao vivo, ela na Live 2 é muito boa, eu gosto dela. Na Live 2 é bem legal ela. Cara, essa música eu vou falar um negócio que quem assistiu minhas outras participações já viram eu falando, que em 99% dos casos eu sempre vou preferir a versão de estúdio, porque a versão ao vivo pra mim fica faltando alguma coisa, fica vazio, falta, o som fica meio solto e tal. Essa música é uma exceção. Essa música eu acho que ela fica melhor ao vivo do que no estúdio. Porque eu acho que não combina aquele vocal da filha do Gene Simmons cantando no fundo. Eu acho que dá uma quebrada no que a música é para significar. E no show, como você não tem isso, eu acho que ela funciona melhor no show do que no disco. Mas sem dúvida é uma música icônica da carreira do Kiss e do Gene. Mas particularmente eu acho que a música que grita Gene Simmons para mim não é essa, é o War Machine do Creatures of the Night. Acho que o War Machine para mim é a música que grita mesmo Gene Simmons, mais do que God of Thunder. Mas eu gosto da faixa. Eu vou dividir minha opinião em 3 partes aqui. Acho que pegando o gancho da questão do ao vivo, que o Rodrigo falou, eu acho que ela perde peso. E aí, nisso que talvez por isso eu prefiro o estúdio. Eu acho que ela é mais pesada na versão de estúdio. Aí a segunda parte esse é o Gene Simmons que eu gosto, é o Gene Simmons malvadão. Essa coisa mais que tem no War Machine também, que você vê em Unholy, que você vê em outras músicas dele, que é aquela coisa mais ele mostrando o The Demon. Não é aquela farofa dos anos 80, que ele tá ali no oba-oba. Acho que aqui é mais a cara dele. É mais o estilo, sei lá, Cold Gin, coisas mais nesse sentido. Eu gosto mais do Gene Simmons nesse aspecto. E a parte 3 é que eu vou, em partes, defender o Paul Stanley. Por mais que a versão dele não seja, eu pelo menos não acho que ela seja uma versão boa, mas é difícil você gostar depois de ter escutado a original, a versão com o Gene Simmons.
Depois de você ouvir a versão que saiu no Destroyer, dificilmente você vai gostar da versão que a versão original que o Paul Stanley criou. Né? Méritos do Bob Ezrin de ter trabalhado em cima disso, mas eu acho que se ele tivesse dado continuidade na versão com o Paul Stanley, também não seria como a demo que a gente ficou conhecendo. Alguma coisa ele mudaria. Mas longe de ficar boa também. Se eu não falei isso antes, eu vou falar agora, tá? Eu adoro essa música. É quase... Eu tenho dúvida se ela não é a minha preferida do álbum. A minha preferida vai chegar um pouco mais pra frente. Agora pra próxima, Great Expectations. Que traz uma melodia que não tá acreditada, né? Mas tem da sonata para piano no oitava de Beethoven, tá? Tem isso, né? Que tem que não é Bob Ezrin nem do Gene, enfim. Tem a participação do Brooklyn Boys Chorus, que é o coral, né, de crianças ali, que não teve depois da banda. A única vez que se teve o coral de crianças foi na Charles Rosen e o Carlton Souls. Foi a única vez que eu me lembro. Agora vou dizer coral de criança. No disco do Kiss foi só nesse disco apenas, porque de resto não teve nada. Pode dizer assim. Não teve muita coisa, não. Mas aí é o outro lado do Gene, é o lado épico. Que teve, acho que, mais nesse disco do que a partir desse disco do que antes na banda. Por isso que até acho um pouco do lance da produção, enfim, do Bob, até interferir um pouco nisso. Eu acho uma música bonita, até, uma música bem diferente. Eu acho que ela sai um pouco da zona de conforto da banda, até, que ela é. Cara, essa música, pra mim, ela parece muito com as coisas que o Gene Simmons depois ia fazer no disco solo dele, né? Se ele tivesse tido mais espaço para colocar essas coisas no Rock and Roll Over, talvez, acho que teria sido uma boa saída para a banda. Por Great Expectations, cara, eu gosto dessa música. Acho ela uma música boa, não é destaque do disco, mas é uma música que não me estressa, entendeu? Não é aquela coisa horrível igual King of Nighttime World, que não dá para ouvir. Great Expectations dá para você ouvir. Não é destaque, mas eu acho que compõe bem ali com o disco. Acho que mostra aquele lado meio Beatles do Gene Simmons também, que eu acho legal. Então, pra mim, é uma música boa. Ela tem seu lugar ali. É porque diz que 3 músicas do Gene solo era pra ter entrado, que era Burn Up Fever, Man of Thousand Faces e True Confessions. Eram 3 músicas que quase entram no Destroyer. E aí que bom que não entrou nenhuma. É, verdade, porque realmente não tem nada a ver com essa, nada. Que bom que não entrou nenhuma delas. E o Rock and Roll, a Calling Out to Love, né, a versão inicial dela tava ali, né, de início, mas depois mudaram, enfim, entrou. E realmente ainda bem, porque também ainda não combina nada. Se eu fosse dizer uma música para entrar nesse álbum aqui, acho que nem ela cabe aqui. Nem Radioactive cabe aqui. Não. Se pá, a Buena Wish eu postar, olhe lá, né? Também, né? Pra analisar. Tenho minhas dúvidas, acho que foge muito. Acho que ela caberia, talvez, sei lá, depois. Alguma coisa depois, da fase depois. Mas assim, começando aqui, eu adoro essa música. Se teve Beth, podia ter See You Tonight. See You Tonight, acho que talvez coubesse. See You Tonight, eu concordo. Tá, Tonight caberia, mas as outras eu acho que não, elas cabem em outros momentos do Kiss, não nesse aqui, né? Mas assim, em relação a essa música, né, voltando, tirando a parte que eu adoro ela, aqui não é o Gene Malvadão que eu falei que eu gosto, mas como ela tem um outro estilo, eu acho que ficou muito bom, casa muito bem com ele. Se for para fazer alguma coisa diferente, que fosse nessa pegada. E aí eu trago uma outra questão, que eu até estava pensando aqui, um pouco antes da gente começar a conversar, que se o The Elder fosse nessa pegada, teria sido grandioso. Aí eu acho que o álbum acertaria. Porque ela basicamente é quase a cara do The Elder, quase. Você tem a produção do Bob Ezrin, você tem uma questão aqui de coral, né? Você tem uma música que foge do estilo Kiss, né, para uma coisa diferente, com mais
pompa, com mais não sei o quê, que aí talvez se o The Elder, com a proposta que eles tinham, tivesse vindo nessa pegada, muito provavelmente ele teria funcionado muito melhor. Ou ele acertaria muito mais no sentido de agradar a quem eles queriam agradar. Então, agora indo pra próxima, Flaming You. Que baita música, né? Vamos falar a verdade. Vou concordar aqui, ó. Tamo aqui, Gleice. Que Agora, baita música, né? Eu adoro essa música, cara. Eu vou falar para vocês que tem uma coisa que eu gosto no Destroyer, é abraçar aquelas musiquinhas que ninguém fala delas. Ninguém fala delas. Exato. Aí o Rodrigo ele vai discordando, isso que é engraçado. Hoje eu concordo, né, Gleison? O Rodrigo, se ele pudesse, ele pulava ali na tela, arrebentava tudo. Pô, pelo amor eu já de me Deus, adiantei cara. por isso, eu já senti, era aqui que vinha. Fala, Rodrigo, eu vou deixar você. Pode soltar e dessa vez o Jorge não vai te tirar da tela. Vai, manda. Vamos segurar um pouco, falar. né? Enfim, né? Segura, Jorge, deixa ele falar, deixa ele desabafar. Vamos lá. Cara, pior que das 3 músicas que eu não gosto do disco, essa é a menos ruim. Entendeu? É a menos ruim. Mas menos ruim não significa que você acha boa. Exatamente. A menos ruim é a boazinha, né? Mediana, medíocre. É aquela música que tá ali, filler, sabe? Tem que cobrir o espaço aí do disco, que tem que ter lá a minutagem lá pra você poder mandar pra gravadora. Aí você faz uma música filler, que who cares? Ninguém tá ligando muito pra ela e ela tá aí, né? Não é horrível, mas também não é nada demais. É uma música assim, ok. Entendeu? Pra compor elenco, sabe? Que é jogador pra compor elenco no futebol. Vai jogar, sei lá, 5 partidas no ano, tipo o terceiro goleiro. Entendeu? O terceiro goleiro. Nossa, o terceiro goleiro, se ele conseguir jogar 5 partidas no ano, ele é praticamente ele tá melhor que o reserva, porque o reserva não joga 5. O reserva que sofre, cara. Às vezes o titular machuca e o reserva é expulso, entendeu? Aí acontece agora desse pro terceiro goleiro jogar. É essa música aí, entendeu? Então, cara, eu adoro essa música, eu tô repetindo em inglês, eu adoro essa música é foda, cara. Essa música é maravilhosa, cara. Adoro. O Bob, ele pegou os trechos das músicas, inclusive, né, falando disso, que ele pegou o trecho das músicas escritas pelos três, que é o Paul, o Ace e o Gene, é uma das pouquíssimas que o Paul Stanley compôs com o Ace. Porque Rock Bottom, aquela introdução de violão é do Ace, mas aí juntou tudo, o Paul Stanley compôs a letra e tal. Aí, na Flame You é nesse caso, porque o Paul Stanley e o Ace eles não têm tantas composições juntos, assim, então Flame You é uma delas, né? Come Home, do Rotten Hell também, se não me engano, então são pouquíssimas composições dos dois juntos, assim. Cara, essa música é uma daquelas músicas maravilhosas do disco. Esse disco, pra mim, esse disco não tem música ruim, como eu falei, eu tenho um apego emocional muito grande por ele, eu ouvi muito ele. Então, assim, cara, eu gosto de todas as músicas porque eu vivi cada momento delas no período em que eu comprei. Era o único CD que eu tinha no Kiss, era a única coisa que eu tinha. Então eu curti cada uma delas, um pedacinho por pedacinho. Eu não consigo falar mal, não consigo. Então, agora vamos para a próxima, Sweet Pain. Talvez seja a pior do disco. A pior do disco é ela. Olha, eu vou dizer que no todo é o que eu menos gosto. Porque se eu for pegar uma música do Kiss mesmo, até lá mais lá do B, eu não escuto tanto, entendeu? Um refrão não me pega tanto. Isso não é uma música que sabe o que eu mais gosto nessa música? Que é? Quando ela começa? Da guitarra dela. Entendi. É o que eu mais gosto, é sério. Porque é uma guitarra bem simples, né? É um sonzinho bem assim. É como se fosse sem distorção, sem não sei o que, sem nada. Tá ali só. E é isso que traz o charme dela, uma coisa simples. Que o Rodrigo vai discordar, mas eu vou ter que dizer, eu vou ter que abraçar, como diz como dizem por aí, eu vou ter que abraçar esse rejeitado aqui e vou trazer pra mim, não tem problema. Pô, patinho feio da família, né? Vamos respeitar.
Cara, não existe disco perfeito. Todo disco tem pelo menos uma, duas, três músicas ruins. Todos. Sim, eu concordo. Entendeu? Não existe disco perfeito. Todos. E, assim, longe de dizer que esse disco é perfeito. Mas, é como eu falei, eu tenho um apelo emocional por ele em que faz com que eu goste dele inteiro. Eu não consigo falar mal. Por assim exemplo, como tem outros discos que muita gente vai falar assim, nossa, mas isso aqui é... E eu vou falar assim, cara, não gosto. Pra mim, não pega. por exemplo, o meu disco favorito é o Back in Black. É o Back in Black. Mas eu não gosto do Back in Black inteiro. Mas é meu disco favorito. Então, assim, mesmo eu gostando muito do Destroy, tem 3 músicas aí que pra mim não dá. É essas 3 aí. É a segunda, é a Flaming Youth e Sweet Pain. Essas 3 aí pra mim não vai, não desce. Entendeu? A questão é que o resto do disco é quase perfeito. Essa é mais uma. Ela, Flaming Youth, a gente nem citou, né? Que é o Dick Wagner que toca, né? Novamente. E que, segundo o Ace, estava jogando baralho. Não vou tocar nessa música aqui não e tal. Aí chamaram o Dick Wagner nessa aí, né? Diz isso, né? Dá pra dizer 2 coisas sobre isso, né? Pode ser um dos motivos delas serem, teoricamente, mais fracas, né? Como também pode ser um dos motivos delas terem um charme diferente. Que é o que me chama a atenção nelas. Né? Mas aí eu diria que não faria muita diferença se o Ace tivesse gravado, porque como o solo da Sweet Pain no Resurrect não é muito diferente do que é o original. Né? É que aquela história. No Resurrect não é diferente, mas quem garante também que se fosse para entrar, entraria daquela forma. Pode ser que o Bob fizesse ele trabalhar para fazer outra coisa. Então, a gente fica muito no achismo aqui, no que eles mostram o que eles querem mostrar. De repente tem uma outra versão muito melhor que tá guardada para lançar lá no quando a gente não tiver visto. No de 60 anos. Né? Porque já que eles lançaram de 45, eles não vão lançar de 50, talvez 60 anos. 50 tem que lançar mesmo, enfim. Agora vamos para a próxima. Shout It Out Loud. Você, Grace, aí pode começar porque eu sei que você vai falar bem, enfim, já começa. Cara, eu adoro essa música. Não sei se eu já disse isso alguma vez, mas não assim... Me diga, mas não é pensava que você ia odiar ela. Eu adoro essa música, mas não é essa versão a que eu mais gosto. Aí, nesse caso, eu puxo pra versão lá do Tiger Stadium. Aquela versão, pra mim, é a grande versão de Shout It Out Loud. Aqui ela é um pouco mais... Sei lá, ela não tem ela não traz a mesma emoção que ela traz no ao vivo. Né? Mas assim, eu acho fantástico, eu acho muito legal a ideia de aqui eles trabalharem mais uma coisa que no Destroyer praticamente não tem, né, que é a transição vocal, você ter os dois vocalistas dueto, né? Fazendo um dueto, trocando uma vez de cada, ou mesmo cantando junto, que era uma marca do Wicked Lester, que é uma marca que eles trouxeram em algumas das músicas dos primeiros discos, principalmente no Dress to Kill, que tem mais isso, né? E por isso que eu gosto muito, por exemplo, dessas músicas. Traz uma coisa, um elemento diferente que sobressai no Kiss. Né? Quando eles trazem alguma coisinha diferente, quando eles querem inventar, acaba ficando legal. E eu acho que isso é um dos grandes méritos de Shout It Out Loud. Cara, essa é uma música excelente, né? Apesar que a versão de estúdio me cansou, é por isso que eu prefiro o Tiger Stage. Olha um pouco você, né? Ele também marcou o clipe, né? O Ace, ele canta aquela parte do Come On Everybody Shout It Out, ele canta essa parte, que era do povo no estúdio, né? Porque como o Ace não cantava, aí já no ao vivo ele canta essa parte. Com aquela voz meio de pato, né? Pode ter tudo que ele tem, né? Pode ter tudo que ele tinha. Mas é legal, eu acho legal, por exemplo, ela fica muito melhor do que a versão do Alive 2. Ela foi retirada de uma canção chamada We Want to Shout It Out Loud, do grupo The Hollies, né? Que o Wicked Lester gravou para o único álbum que não foi lançado, inclusive, né? Esse disco, né? Que tá aí na internet para vocês, que tem vários piratas aí, né? No YouTube, que é bem, né? E foi lançado como o primeiro single do álbum, como até citou no início, e tornou-se o segundo single da banda a entrar no top 40 depois de Rock All Night. E também chegou no topo no Canadá, também, em primeiro lugar. Também em 22 de maio de 76. Eu acho que é uma música
que é hino. Essa aí é hino, eu diria. Essa ela é... E é quase a Rock and Roll Night, que acho que ela quase tentou competir com o Rock and Roll Night como o grande hino do Kiss, até eu diria. Mas, obviamente, que a Rock and Roll Night está um patamar um pouco maior. Mas eu diria isso. Essa competição, talvez, o que faz ela, de novo, né, torna ela grande assim, nesse aspecto, é porque você tem os dois cantando. De bem ou mal, Rock and Roll Night é só o Gene Simmons, né? Aí eles fazem, em outras versões, coloca... o Paul acaba cantando um pouco, ou mesmo no acústico, que daí eles colocam todo mundo para cantar um pedaço, para trazer um pouquinho mais a banda para o contexto. Mas aqui não, aqui originalmente ela já é uma música dividida no vocal. Exatamente. Exato. Fala aí, Rodrigo. Cara, essa aí é sensacional. Eu acho que também ela é um dos hinos do Kiss. Eu acho que, assim, por exemplo, você vai num show do Kiss, não toca essa música, é motivo pra você fuzilar os caras depois. Entendeu? É motivo pra você ficar puto E toca entendeu? ainda no início do show, né? Também, né? E ela costuma aparecer no início, que também dá uma força bem legal pra abertura, né, dos shows do Kiss. Eles costumam Se eu não me abrir engano, com uma sequência matadora, né? Porque eles tocam em sequência, se eu não me engano, é Detroit, Juice, War Machine e Shout Out Loud. Então é uma sequência Shout Out bem... Loud acho que é anti War Machine, eu acho, Shout Out Loud, se eu não me engano, eu acho. Então eu acho que... Então, assim, é uma abertura bem legal, uma sequência de músicas de abertura bem legal. No show que eu fui no Mineirão, se eu não me engano, a sequência foi essa. Que foi a sequência também que eu vi no Monsters, então aí... Então, assim... E, inclusive, vai ser o título, né, da cinebiografia do Kiss, né, que a Netflix está fazendo, é Shout It Out Loud, o título. Então, aí você já vê o tamanho da música, né, porque, por exemplo, a do Queen chama Bohemian Rhapsody, né, que é a música, né, mais famosa deles. No caso, não é a mais famosa do Kiss e ainda virou o título do filme, pra você ter ideia do tamanho dessa faixa. E eu gosto disso que o Gleidson falou também, né, que os dois cantam, né, isso, se eu não me engano, tem no primeiro disco também, né. Kiss in Time, mas aí tem o Peter cantando junto também, Nothing to Lose também. Nothing to Lose. Né? É o Peter e o Gene, né, no caso. E tem Take Me Down Below também, os dois cantam. Mas então, tem né? Tem algumas faixas que os dois dividem o vocal. E a maioria delas é legal. Então, Nos anos 80 eles deram uma parada nisso. Nos anos 80 deram uma parada e só voltou no Revenge na Speed. Então, e aí assim, eles deram uma retornada. Então, assim, é um disco... E God Gave Broken to You, né? Também. Verdade. Também. Exatamente. Então é uma característica legal dessa faixa. E tem uma coisa meio Beatles, né? Deles tentarem John Lennon e Paul McCartney e tal, que com certeza foi uma grande inspiração para os dois, né? Isso é visível. Sim. E fica legal. Eu gosto bastante dessa faixa também. Para aproveitar o gancho, eu pesquisei aqui a abertura que o Rodrigo mencionou, e na verdade a ordem é Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Juice e War Machine. Agora lembrei. Verdade. Que foi o que eles fizeram ali na turnê de despedida, né? Na The End of the Road Tour. Exatamente. Agora vamos para a próxima. Beth. Antes com o nome de Beck, que era do Chelsea, né, do Peter Criss, né? Que era a banda que ele teve antes do Kiss aqui. Eu vou falar, obrigado, Bob Ezrin, porque, cara, essa música não teria sido o que foi com o Bob Ezrin. O Peter, ele se gaba, fala, olha, eu fiz a música de maior sucesso da banda, que não sei o que lá, que eu vou ser o novo Rod Stewart. Primeiro que se não fosse o Bob Ezrin, essa música não seria a metade que essa música ela foi. Já começa por aí, porque o Peter Criss não tem condição alguma de fazer uma música dessa. E ela não contém a participação de nenhum dos outros 3 integrantes. Tem o amiguinho do Peter, né, o Stan Parent, que também compõe essa música também. E estourou nas paradas americanas, junto com Almost Made for Love You, foi o único single da banda obter certificação de ouro nos Estados Unidos, pela venda de 500 mil cópias. A orquestra que tem nessa música é bonita e tal, os arranjos assim e tal. O problema é que é aquela música que me enche, que a banda enfiou a goela com força para encher o saco. Isso que eu tenho.
Aí veio Smashing Trazing Hits, com o Eric Carr cantando, que já é um absurdo com o próprio Eric Carr, que ele nem queria gravar, né, essa versão. Então, aí vem Eric Singer cantar essa música em show, com aquelas patas de galinha que ele toca no piano, né? Provavelmente é pra gravado, porque aqueles que a mamãe, eu aprendi pianinho aqui, olha, toca assim, desse jeito. Desculpa, pra mim não conta. Não é a melhor balada do Kiss, na minha opinião. Não é nem a melhor balada do Peter, na minha opinião. Tem outras baladas dele que eu acho melhores do que Beth. Mas, enfim, é uma música boa ainda. Que se eu for estar ouvindo, eu vou pular. Entendeu? Essa é a questão. Fala aí, vocês aí, provavelmente. O que vocês devem estar pensando agora de mim? Fala. Não, é só uma curiosidade que a versão original dela, na outra banda do Peter Criss, curiosamente parecia Hard Luck Woman, porque ela tinha instrumental de country. Ah, pois é. O instrumental da versão original dela é de country rock. Então lembra Hard Luck Woman, por incrível que pareça. Que é o outro grande sucesso que o Peter Criss canta, né? As duas músicas de grande sucesso que ele canta no Kiss é Beth e Hard Luck Woman. Cara, pra mim é uma música sensacional, assim. Pra mim é uma música assim, que reflete de novo a maturidade sonora que a banda alcançou trabalhando com o Bob Ezrin. Porque tudo nela funciona, a orquestra funciona, o violão funciona, o vocal funciona, tudo nela dá certo, tudo nela funciona. Exatamente. Acho que tem um preciosismo aí seu, de que fulano de tal não pode cantar a música do outro. Pra mim é um preciosismo. Até porque quem tá ali no show do Kiss nem sabe se é o Ace Frehley, se é o Tommy Thayer, quem que tá cantando Shock. Aí tem esse lance, mas aí a galera que então, vai lá assim, com esse... É que é a mesma galera que vai, por exemplo, vai no show do Aerosmith, o Aerosmith toca metade do repertório dos anos 70. Pô, não tocou a música do Armageddon, mas não é o fã do Aerosmith, é a pessoa que conhece um pouquinho das músicas. Cara, mas o que a gente tem que entender é que os caras funcionam pra esses caras, não é pra gente. Mas aí, os shows não são pra gente, os shows são pra esses caras, entendeu? Isso é verdade, mas isso é verdade. Mas o show pra todo mundo. O que é pro fã é o que exclui. Se você for considerar que Beth e Aerosmith for Love You foram as únicas número 1, como é que você vai deixar de fora? Aí tem esse lance. Não tem como. É icônico, entendeu? É uma música icônica. Como é que o Kiss não vai tocar Rock and Roll Night no show? Entendeu? Quem é fã mesmo não aguenta mais, mas assim, você vai tirar? Não dá pra tirar. Não, por exemplo, se você pegar um fã que assistiu, sei lá, um maluco da vida que assistiu 350, 400 shows do Kiss, desses caras que viajam atrás da banda, beleza, esse cara tá cansado. Agora, o fã, o cara que escutou tudo, por exemplo, eu só consegui um show do Kiss na minha vida, por exemplo. Se eu fosse nesse show, os caras não tocassem Rock and Roll Night, eu me afogava na Lagoa da Pampulha ali do lado do Mineirão, entendeu? Sim. E é essa a ideia. É isso, entendeu? Mesmo. Ou o Iron Maiden não tocar Fear of the Dark, por exemplo, que tem isso aí também. Tem músicas que obrigatoriamente vão ficar sempre. Não dá pra fugir, entendeu? Não dá pra fugir. Acho que o grande ponto dessa música, pra mim, tá muito mais ligado ao vocal do Peter Criss, né? Porque acho que a voz dele casa com a música. Apesar dela não soar tão rasgada como normalmente ele canta, que acho que um dos, posso dizer, charmes da voz do Peter Criss, que funciona muito em Nothing to Lose ou em Hard Luck Woman, que é aquela voz rasgada, né? Mas aqui ela casa bem, ela funciona muito bem, é uma música simples e por isso que ela agrada, né? Acho que é um dos motivos de todo mundo ter gostado dela ter sido um sucesso, é porque ela é uma música simples. E nessa simplicidade ela conquista o pessoal. Diferente do que o Kiss vinha fazendo, né? Que a gente fala muito nessa questão de que o Kiss fazendo coisas diferentes do que ele fazia no Destroyer, né? Vou dizer que eu adoro essa música, porque, né, precisamos manter a contagem ali. Mas
Eu acho que talvez por ela ter tocado tanto, ela já também me cansou um pouco. Ela já não me chama tanta atenção, não é uma música que eu paro tanto para prestar atenção hoje, por conta disso. Agora, finalizando o álbum, agora de vez, Do You Love Me? Eu vou dizer, a minha música favorita desse disco, eu já digo, né? Minha favorita dessas aí, né? E que, infelizmente, tivemos uma versão terrível do Nirvana regravando essa música. Mas aí vamos preferir esquecer que isso existe, né? Porque, né, é uma versão horrorosa, né? Enfim, do Nirvana. Então, assim, é um dos hits do disco, eu diria. Não no nível das 4, no caso, que é Detroit, God of Thunder, Shout Out Loud e Beth. Mas continua até o fim. Começa aí, Rodrigo, aí falando dela. Cara, não é a minha favorita do disco, mas é a segunda. Eu acho que não tem como competir com Detroit Rock City, mas é a segunda música que eu mais gosto. Eu fiquei muito feliz que eu vi ela ao vivo. No show que eu fui, eles tocaram ela no Bis. Antes de Rock and Roll Night, tocaram ela. E para mim é uma música fantástica. No caso aí, a letra é o Rockstar, no caso, duvidando se as mulheres que se aproximam dele gostam dele ou do dinheiro dele. Questão que assim, pô, você gosta de mim ou gosta do que o meu dinheiro pode te proporcionar? Em que posição a fama me coloca, né? Em relação às pessoas. Incrível que pareça, o Kiss tem muitas músicas dessas um pouco mais reflexivas. Que a gente pensa que o Kiss é a banda só da festança, mas não. Tem algumas músicas que vão nessa pegada de Do You Love Me, e mostra um lado diferente da banda também, de composição e tudo. Eu gosto bastante dessa faixa. E pra mim é a segunda melhor do disco. Eu acho que não dá pra não gostar dessa música, né? Ela te traz... Pra mim, um dos pontos altos dela a condução da bateria nessa música é fantástica. Ela começa te puxando pela bateria, né? E aí, claro, a letra, você se coloca no lugar dele e fica meio que rindo, né? Pô, ela gosta do quê? Do meu sapato plataforma, ela gosta da minha limusine, ela gosta do meu instrumento musical, gosta de estar lá no palco vendo o que está acontecendo, ou ela gosta da pessoa que proporciona tudo isso, né? Realmente é uma coisa para se pensar. E tem uma dualidade legal também, o Gleidson, nela, porque já que o Kiss é uma banda com identidades secretas, né, nesse lance de super-herói também, então ainda tem isso, né? De qual dos dois que você gosta? Do cara pintado ou do cara por trás da pintura? Você gosta do Paul Stanley ou você gosta do personagem do Paul Stanley, né? Então é filosoficamente interessante. Sim. E aí na questão do Rock and Roll Party ali, eu penso no seguinte, eu acho que você nomear como Rock and Roll Party, você está tentando puxar lá para o Rock and Roll Night, fazer uma referência com Rock and Roll Night. Só que se você nomeia esse final do disco, você também teria que nomear a introdução de Detroit Rock City. Sim. E não tem. Não tem um nome para o começo do Detroit. É Detroit, pronto. Então, para mim, o Destroyer ele tem 9 músicas. The Love Me é uma coisa só, até o finalzinho lá. Não tem essa divisão que colocaram depois, que hoje, por exemplo, no Spotify tem. Não vejo lógica para isso. Finalizamos, então, todo mundo das nossas opiniões, a nota de 1 a 5 a esse disco. Agora, considerações finais. Já começando com o Rodrigo agora. Vale nota no meio? Vale. Ou não? Vale? Vale. Pode então quebrar a nota se quiser. Então é 4,5. Eu vou dar nota... Você tá pensando para dar nota? Sério mesmo? Tá pensando para dar nota? Eu tô pensando em se eu vou falar merda ou não. Esse que é o negócio. Entendeu? Não, só dá nota então. Não precisa... O Rodrigo eu entendo. Ele vir com os critérios para dar nota a você, já tinha que ter dado a nota. 5.
Ah, que bom. Nota 1000. Não esperava É. nada menos que isso. Bom, eu vou dizer o seguinte, para mim esse disco, claro, é nota 5, né? É um disco de coração. E assim, eu acho ele é um disco tão gostoso que passa rápido. Quando você se dá conta, já acabou. Dá para ouvir várias vezes seguidas, você fala assim, cara, nossa, mas ele é rápido, ele é prático, as músicas não pesam, né? Mesmo que tenha músicas que de repente não estão no mesmo nível das outras, mas elas não pesam porque elas passam rapidinho também. Então, para mim, é um disco que com certeza é nota 5. Então, agora, finalizando esse episódio, depois de muitas discordâncias aí que tivemos aí, obviamente que eu já imagino que dá. Então, se despede aí, Rodrigo, então, agradeço novamente por aceitar participar. Foi muito bom estar participando aqui de novo, um bate-papo sempre muito divertido. E é isso, é um disco que merecia aí uma dedicação especial para ele, né? Já falamos dele quando teve aquele ranking, né, da discografia completa, mas ele merecia um episódio dedicado, né, só para ele. E agradecer aí mais uma vez o convite aí feito por vocês dois, e foi um prazer retornar. Agora a gente pede aí, Gleison, agora. Bom, primeiro de tudo, agradecer ao Rodrigo pela presença aí, por trazer um pouco da visão dele, e eu acho muito válida, por mais que a gente não concorde em tudo, e acho que é assim que funciona, né? É aquilo que eu falo, não existe certo e errado, são opiniões, né? Então a gente coloca aqui o que nós achamos, e é por isso que funciona, é por isso que acaba tendo um debate, e os nossos ouvintes, o pessoal que assiste a gente, acaba tendo também as opiniões deles, e com certeza uma hora concorda com um, outra hora concorda com outro, ou discorda de todo mundo, isso que é legal, né? Que é isso que a música traz pra gente, essas muitas sensações, né? Para mim foi um prazer falar de um disco que eu adoro, né? Um dos meus preferidos ali de cabeceira, né? E agradeço o Jorge por estar aqui mais uma vez, aí começando o nosso 2026 aí com vários assuntos legais que teremos, né? Agradeço a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui até o final, e até a próxima. É isso, então, pessoal. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, dar o like, compartilhar para todo mundo que gosta de Kiss, que gosta de música. E também, não esquece de seguir o podcast nas plataformas de streaming. E com o Spotify, você pode avaliar de 1 a 5 estrelas. E também segue o Instagram do canal, também, que é o perfil mais ativo. Também o grupo de WhatsApp para ter mais um papo. E é isso, então nos vemos no próximo episódio. Eu agradeço Rodrigo e Gleison, nos vemos na próxima. Então, até mais.